Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma mensagem muito importante, para todos nós, principalmente para os homens. E esta mensagem de hoje, ela é mais voltada para homens. Mas não se preocupem, viu, mulheres? Porque daqui a pouquinho também nós vamos estar trazendo algumas mensagens bíblicas para as mulheres. E o título da nossa mensagem hoje é Os Deveres dos Maridos. Nós iremos estar lendo aqui nossa Bíblia. Abram vossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Vamos aí, gente. Vamos estar lendo capítulo 5, verso 25, que diz: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Irmãos, nós podemos ver que esta mensagem, ela já tem assim, ela já generaliza todos os pontos, dos deveres que o marido deve ter com a sua esposa. Então, embora a autoridade do marido ela tenha sido estabelecida, a ênfase ela muda para a suprema responsabilidade do marido em relação à sua esposa. Então, gente, a qual é amá-la com o mesmo amor irrestrito, abnegado e sacrificial que Cristo tem pela sua igreja. Então, Cristo, irmãos, entregou tudo o que tinha, incluindo a sua própria vida, em favor da sua igreja. E esse é o padrão de sacrifício para o amor de um marido para com a sua mulher. Irmãos, são temas que nós sabemos que não é muito fácil de se falar, mas, porém, se faz necessário, porque a gente vê muitas famílias entrando em decadência, sendo destruídas, por falta dos cuidados do cônjuge, que foi ali determinado como cabeça da sua casa, como provedor, como protetor do seu lar, da sua família, E, irmãos, muitos esposos estão deixando a desejar, muitos esposos, eles só querem dar-se e receber. E a gente pode ver aqui nesta passagem bíblica que não é exatamente isso que Cristo instrui, Tanto o homem como a mulher, eles receberam de Deus, as atribuições para a vida familiar. E algumas iguais, E outras são diferentes. Então, nós vamos ver algumas partes, alguns pontos que podem ser iguais e que podem ser diferentes. Que, por exemplo, ao criar a mulher, para ser uma ajudadora do seu marido, está lá em Gênesis 2:18, o Pai Celeste, ele definiu, o papel do homem como cabeça, ou seja, o governo do lar. E é justamente por este aspecto que queremos começar abordando esses deveres do marido nesta mensagem. Então, a gente pode também encontrar, irmãos, nas Escrituras, ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, ou seja, honrar a sua esposa, que é bem aqui nesta passagem de Efésios 5:25 que a gente leu, e assim, o que nós separamos como um papel ainda distinto, E como ser amante, de sua esposa. Nós entendemos ainda, gente, que quando criou o homem e o estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhes assim suas distintas funções. A gente pode ver que ver Deus ali delegando as funções do homem, que é lavrar, e guardar o jardim, que está lá em Gênesis 2:15. E logo, mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família, que já eram projetos, já eram propósitos, que já existiam no coração de Deus, O Criador também definiu o papel do homem como provedor e protetor de sua família. Irmãos, eu irei só colocar alguns pontos dos deveres do marido e que muitos homens, muitos esposos aí, eles não cumprem, E eles acham que devem cumprir conforme as suas vontades, os seus desejos, do seu jeito ainda, nos seus pensamentos carnais, de acordo com o seu coração. E a gente vai ver que Deus, ele deixou atributos, Ele deixou ali trabalhos, ele deixou ocupações para cada um deles. E esses pontos que eu estarei colocando aqui são pontos que o Senhor instruiu o homem, como cabeça de seu lar, a agir dentro da sua casa relacionado à sua esposa, que é
ser o cabeça do lar, amar a sua esposa, ser amante de sua esposa, ser provedor, ser protetor. A gente vê que esses são os pontos, né, de como o marido deve ser, né, de como o marido deve exercer o seu papel de esposo, de cabeça dentro do lar. E o marido deve ser o cabeça do lar quando, né? Alguns homens, eles erroneamente, eles interpretam essa função de cabeça do lar como uma posição e que os outros, principalmente, né, de sua própria esposa, devem reconhecê-lo, né? Mas quando nós falamos dos deveres dos maridos, irmãos, nós queremos enfatizar o papel que ele, o homem da casa, deve cumprir. E a gente vê, né? E é lógico que parte desses deveres da esposa é reconhecer, sim, e submeter-se, né, a esta posição do marido. Mas há alguns homens que querem que outros, né, reconheçam deles um encargo que eles mesmos nunca assumiram. E aí a negligência de muitos esposos é empurrar suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E no fim, muitos deles ainda acabam reclamando, murmurando, se queixando, né, de alguém ter usurpado a sua posição, sendo que na verdade foi ele mesmo quem não cumpriu com o seu papel. Então, portanto, eu quero repetir aqui que o propósito desse ensino, gente, é ajudar os maridos a entenderem, né, o que eles precisam fazer quando a responsabilidade de governo que lhes foi dada pelo Senhor. O que eles precisam fazer, como eles precisam agir. Então, eu estarei lendo aqui uma passagem que diz: quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, né? Em 1 Coríntios 11:3. Aqui nessa passagem a gente vê a importância do assunto, né? Que é destacada na expressão usada pelo apóstolo, né? Eu quero que saibais que não podemos ignorar os princípios divinos para o fundamento e o funcionamento da família, né? É um deles, né? E um deles é o homem como governo de seu lar. E eu estarei lendo mais uma passagem que diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo, né, o salvador do corpo. Efésios 5:23. E é claro, irmãos, que assumir a função de cabeça do lar também exigirá que o marido venha a saber, né, como fazer isto. Então, a gente vai estar falando sobre essa questão, depois de definir, né, qual é o nível de autoridade que o Senhor, ele determina que o homem ele exerça em sua própria casa. E qual é a autoridade do marido sobre a sua esposa, né? A gente vê, irmãos, que há uma verdade bíblica que tem sido pouco compreendida por muitos casais cristãos, né? Trata-se da questão da autoridade do homem sobre sua própria casa, começando pela relação marido e mulher. Este é o primeiro nível vivido, né? Então, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, ela estava sob a autoridade de seu pai. E esta autoridade dava ao pai o direito de validar ou não o voto que sua filha fazia ao Senhor. A gente pode estar vendo isso aqui, gente, em Números 30, de 1 a 5. A gente pode estar vendo que a mulher, ainda não casada, sendo ainda filha, ela também devia obediência, né, ao seu pai. E você pode ler aqui em Números 30, de 1 a 5, que diz: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a uma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou, né? O Senhor perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Então, você pode estar vendo, gente, a importância dessa passagem, né? A importância da submissão da mulher desde antes do casamento.
Então, a gente pode estar percebendo, na continuação aqui dessa leitura, né, dessa construção divina, sobre a questão desses votos, desse texto bíblico, né, que o homem, ele ao casar-se, ele assume diante de Deus, né, exatamente a mesma autoridade que o pai tinha sobre a sua filha quando ainda esta vivia, né, como solteira e em sua casa. Então, ao casar-se, o marido, ele passava, então, a ter a mesma autoridade de validar ou não os votos de sua esposa. Muito importante, irmãos, que a gente fique a par desses assuntos, porque muitas mulheres também, elas têm saído aí das suas funções, elas têm usurpado, né, as suas funções dadas também por Deus, achando também que estão fazendo a coisa certa, quando na verdade elas estão sendo desobedientes. Então, meus irmãos, nós iremos falar um pouco sobre essa autoridade que Deus ela determinou ao homem, versus autoritarismo. Então, a Bíblia ela faz uma clara distinção entre a autoridade e o autoritarismo, né? Que nós podemos definir como sendo o uso errado ou abuso da autoridade, né, gente? Então, de acordo com o dicionário, autoritário é alguém que se afirma numa autoridade forte, ditatorial, dominador e impositivo. E assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem, com o exercício de uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditatorial, assim também deve ser o exercício da autoridade do marido no lar. E o Senhor Jesus, ele ensinou-nos, né, que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse sistema mundano e dos da nossa inclinação carnal, o qual muitos estão seguindo aí, estão se inclinando só para as suas autoridades carnais. Então, Jesus, ele claramente ele advertiu-nos, né, a não buscar dominar aos outros e nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos, mas muito pelo contrário, né, ele ensinou a exercer uma liderança servidora. E a gente vai ver aqui em Mateus 10, 42 a 45, que diz: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Veja aí a diferença, irmão, de um marido, né, que exerce a sua autoridade como aquele que é autoritário. E que muitas mulheres, elas estão debaixo de opressão, estão aí debaixo de julgo, estão sofrendo por conta do autoritarismo do homem. Porque muitos homens têm sido grosseiros, mal educados, não têm honrado as suas esposas, como a Bíblia enfatiza e manda que eles sejam, né? Então, portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir a sua mulher, certo? Depois os seus filhos, assim cuidando da sua família. E claro, gente, que isso envolve dar a direção de tomar decisões, né? Só não envolve o abuso, a tirania, a falta de respeito. E eu vejo aqui que Pedro, ele escreveu aos presbíteros, né, que eram os líderes responsáveis pelo governo das igrejas locais. Está lá em 1 Timóteo 5,17. Mostrou como deveria exercer a autoridade que Deus lhes confiou. Nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro 5,3. Então, gente, governar não é dominar, é conduzir por meio de respeito, né? Não é mera imposição. Então, alguns maridos, eles não entendem a posição dada por Deus à mulher de ajudadora e agem como se elas não devessem dar opinião alguma sobre nada. E a verdade é que o homem deve entender a ouvir sua esposa e que o próprio Deus, certa ocasião, teve que orientar a Abraão, o pai da fé, a fazer o mesmo. Podemos ter nota aqui em Gênesis 21, 12, que diz assim: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Estão vendo, irmãos? Deus aqui ordenando a Abraão que escute a sua esposa. Então, ser o cabeça do lar, irmãos,
envolve tomar decisões sozinhos? Vocês acham que ser o cabeça do lar é tomar decisões sozinhos, sem consultar a esposa, sem pedir uma opinião, sem que ela saiba de nada, sempre oprimindo, que ela fique em silêncio, que ela não se meta? Vocês acham que é isso? Não, irmãos, Deus jamais teria trazido esta orientação a ninguém, né? E a gente vê, através dessas passagens, como existem muitos homens que eles estão deturpando os seus caminhos, suas posições e a palavra do Senhor. Então, a gente vai estar vendo esses deveres do marido em alguns áudios. E para que não fique muito grande os nossos áudios, eu estarei colocando por partes, tá bom, irmãos? A gente vai terminando aqui esta primeira mensagem, estas primeiras instruções com relação ao cabeça da casa, ao marido, para que